I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Ora, ora, minha irmã, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Top Gospel aqui na Top TV, domingo, pelas 9 horas. Temos também a repetição, mesmo domingo, às 21 horas. Hoje nós estamos aqui com o Bispo Antônio Mutimuculo. Vamos trazer para si a palavra. Temos algumas músicas que nós gostaríamos de trazer para si. E penso que vai ser muito interessante. Queria pedir que chamasse seu irmão, sua irmã, mandasse uma mensagem que, olha, venham todos ver o Top Gospel, vão aí ao Facebook, ao YouTube e vão encontrar-nos já. Esta música que acabamos de escutar é a música do Ministério Bethel Music, Gospel Music, e fala sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus é algo que nós experimentamos todos os dias. A partir do momento em que Ele decidiu sacrificar o seu Filho unigênito
para nos salvar a nós, pecadores. Já podemos experimentar a bondade de Deus. Quem assim o faria? É só por amor que nós haveremos de ter a tal situação. E Ele vai nos mostrando a sua bondade dia após dia, nos dando oportunidade para nós, na sua graça, nos arrependermos, irmos fugindo do pecado, caminhando sempre em santidade. Que agradeçamos a Deus por esta oportunidade, da sua bondade, porque este período da graça vai passar. Enquanto ainda é tempo, vamos buscar o Senhor. Então, vamos deixá-los com mais uma música. Queríamos pedir que ficasse aí, chame mais um amigo, um irmão, diga que o Top Gospel já começou, já está na minha casa. Doesn't matter what you say, doesn't matter who you are, doesn't matter the sins you have done. There is someone who deeply forgives. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. There is someone who deeply forgives. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. His love is deeper, His love is stronger, His love is big enough to forgive. His love is deeper, His love is stronger, His love is big enough to forgive, to forgive, to forgive, to forgive, the love that forgives much our sin. Doesn't matter Oh, what you say. that is true. Doesn't matter who you are. Doesn't matter Oh yeah. the sins you've done. There is someone who deeply forgives. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. There is someone who deeply forgives. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. Say, His love is deeper, His love is stronger, His love is big enough to forgive. His love is deeper,
Exatamente isso. O amor de Deus é tão grande, como eu acabava de falar no início, que Ele foi capaz de entregar o seu Filho unigênito. E assim nós temos paz com Deus, o seu sangue nos lava, mas nós não podemos abusar da graça. Ele tem um grande amor, mas nos recordemos que Ele é santo. Ele tem os seus princípios, significa que nós não podemos pecar de propósito, porque o seu amor é grande para nos perdoar. Vamos ter esta questão muito bem clara. Torá, 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 Nicombela Mati. É isto mesmo, sede, tenho sede, peço água. Quando eu começo a anunciar aí, Bispo Antônio Mutimuculo, por favor, tome a palavra. O que é que nos traz hoje, Bishop? É uma honra para mim partilhar com um bispo. Podermos continuar a pregar a palavra do Senhor, então é tremenda honra. Eu dizia que é bom estar aqui e ao seu lado para juntos podermos partilhar a palavra do Senhor com a amada Igreja de Cristo, numa altura em que tudo... Se alguém antes, amada irmã Iracema e a Igreja de Cristo, alguém tivesse ficado com dúvidas, hoje pode ficar claro que o Messias está a vir, que o tempo acabou, que é um tempo de nós buscarmos restauração, é um tempo de nós buscarmos reconciliarmos-nos com Deus. Há uma marca, irmã Iracema, muito clara de que os sinais que a Terra está a viver indicam que estamos no final de uma jornada, de uma dispensação, o fim de uma geração inteira. A geração que há de ver o arrebatamento da igreja é esta geração. Meu Deus, Bispo Antônio Mutimuculo está a dizer que nós estamos... Estes são os últimos tempos, quer dizer, a dispensação da graça está a terminar? Amada irmã Iracema e igreja, é uma pergunta muito poderosa essa que colocas, porque muitas das vezes nós não compreendemos onde é que começou a graça. Existe uma tentativa de aliar a graça ao aparecimento físico de Jesus, quando ele veio, depois culminou com a morte na cruz no Calvário, e depois começou esta dispensação que nós estamos a desfrutar até hoje. Não é bem assim, porque se você voltar para o livro de Gênesis, capítulo 3, você vê lá, quando Adão pecou, você vê a manifestação da graça, quando Deus, ele decide matar um cordeiro inocente, um animal inocente, na verdade, para poder cobrir o pecado do homem. Quer dizer, a morte substituta que foi anunciada em Gênesis 3 vinha a confirmar-se na vinda de Jesus Cristo com a sua morte na cruz. O animal morto no jardim do Éden, derramado o seu sangue, o primeiro sangue na existência que foi derramado foi deste animal inocente que veio retirar o pecado de Adão, veio substituir a sentença de Deus quando Deus decidiu com o seu conselho nos céus de que o salário do pecado seria a morte. Nós vamos ler em Romanos 6:23, diz isso, mas quando em Gênesis 2:17 ele diz: se tu comeres da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Isto era a transmissão de que antes do homem ser criado já tinha sido criada uma sentença contra o pecado. Então quando o homem pecou, a sentença foi transitada em julgado, então tinha de acontecer a morte. Mas a graça de Deus veio retirar Adão e veio dar um animal inocente. Então você vê, é a partir deste momento em que aquilo que pode pagar por um sacrifício tinha que ser algo inocente, significa sem culpa, sem mácula, sem pecado. Então este animal que foi morrer no lugar de Adão e de Eva não tinha pecado contra Deus. Então esta dispensação da graça, amada irmã Iracema, que nós confundimos com uma vida de libertinagem. É por isso, hoje em dia, quando você encontra pessoas que vivem no pecado abertamente, à luz do dia, dizem porque estamos no pecado, estamos na graça. Então, este período que Deus nos deu, que na verdade é uma oportunidade de nós nos convertermos, de nós conhecermos a intimidade com Deus, conhecermos a intimidade com a palavra do Senhor e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, a graça só serve para isso.
se a graça, irmã e Igreja de Cristo, se alguém disser que está na graça e continua a viver pecado, se alguém disser que está na graça e continua a se embebedar, continua a mentir, está a fornicar, é adúltero, é bruxo, é feiticeiro, é invejoso, é orgulhoso. Porque esses pecados, por exemplo, do orgulho, são coisas sutis. E até confundimos, dizemos que, bom, é necessário. Exatamente. É autoestima. É autoestima. Não, isso é um pecado imundo, sujo, igual à prostituição e ao adultério. Leva para o inferno também. O orgulhoso não vai aparecer no reino dos céus. Então, você compreende que se a graça, alguém diz que está na igreja, se alguém diz que é crente, é convertido, irmã Iracema, e continua a viver dessa maneira, está a praticar uma outra religião. Então, de facto, é uma seita qualquer. É uma seita qualquer, é um tipo de satanismo disfarçado, na verdade, porque todas essas práticas são práticas satânicas. Então, a pessoa pode estar na igreja, se continua orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro, amante da mulher alheia, amante do marido alheio, amante do exibicionismo, gosta de exibir, demonstrar o que tem, o que não tem. E estas coisinhas é uma outra religião. Então, esta dispensação da graça está de facto chegando ao fim, mas ela temos que ter clareza de que ela iniciou muito. Deus já dá oportunidade ao homem desde Adão. O primeiro homem que recebeu a oportunidade, que recebeu a graça de Deus, foi Adão, amada irmã Iracema, e a amada Igreja de Cristo em Moçambique. Então, hoje nós estaremos a falar aqui, a conversar poderosamente acerca dos sinais do fim dos tempos. Porque a igreja lá em casa, chegarmos aqui e dizermos que estamos no fim dos tempos, sem colocarmos uma sustentação bíblica, nós vamos criar confusão na mente das pessoas numa altura em que já tem muita confusão na igreja. Muita. Então, nós podemos e dizemos que o nosso tema hoje, os sinais do fim dos tempos. E esta mensagem quer nos ajudar o Senhor, que venha despertar a comunidade cristã em Moçambique, venha despertar a igreja em Moçambique, venha despertar os pregadores, venha despertar os ministros da palavra e dizer: uau, o Messias está a vir, olha para os sinais. Então, não existe o melhor lugar do que este. Este é o centro da Bíblia na nossa dispensação, irmã Iracema. Mateus 24 e Mateus 25 é o centro profético da nossa dispensação. Se alguém compreender Mateus 24 e compreender Mateus 25, certamente esta pessoa, e colocar em prática o conselho espiritual que está nesses dois capítulos, esta pessoa pode entrar para o reino dos céus. Certamente. Porque toda a dispensação da graça está resumida aqui. Número 1. Logo no Mateus 24, você compreende, e nós podemos ler a partir do versículo 3, Mateus 24, mas em casa pode ler a partir do versículo 1. Okay. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 3, e diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram-lhe: diz-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Tudo isto será o início das dores. Misericórdia, bispo. Então, amada irmã Iracema e Igreja de Cristo, estes sinais que Jesus Cristo coloca aqui, ele estava falando com os seus discípulos, aqueles com quem ele partilhava o pão todos os dias. E eles vieram trazendo uma preocupação, que é uma preocupação que a igreja hoje devia ter. Perguntar: os sinais do fim dos tempos, quais são? Então ele começa a dizer, o primeiro sinal que ele mostrou é o engano. Já falamos muito acerca do engano. Sim. Porque todos os dias, quando eu venho aqui ao altar desta televisão, eu venho e sempre faço uma denúncia muito grande. Você pode ouvir a voz do Senhor denunciando o engano na nação de Moçambique a partir deste altar. Os falsos profetas, os falsos apóstolos,
os apóstolos do pecado, os apóstolos do semeia para colher, os apóstolos da venda, do evangelho comercial, os apóstolos do evangelho imundo, sujo, podre da prosperidade. Estes são os que Deus denuncia primeiro como um sinal de que Jesus está a vir. Então nós podemos parquear estes, porque todos, até criança hoje, sabe que este está a profetizar mentira. Então podemos parquear estes por hoje e vamos entrar nos outros sinais, porque nós estamos aqui e ele continua e diz no versículo 5, versículo 5, sim. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Bom, vamos parquear este, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmã Iracema, estamos sentados no topo da maior movimentação de guerra na nossa dispensação. Misericórdia. Uma movimentação maior que aquela que aconteceu no Iraque, maior que aquela que aconteceu na Líbia, maior que aquela que aconteceu no Egito, maior que aquela que aconteceu na Tunísia, maior que aquela que aconteceu na Síria e ainda está a acontecer. Uma movimentação maior que qualquer outra depois da Segunda Guerra Mundial. Esta vez é a primeira vez em que você vê que todas as nações da terra estão em guerra. Algumas caladas, não pronunciando palavras, mas fazendo movimentos de guerra. Então a Bíblia diz que quando ouvirem de rumores de guerra e ouvirem que uma nação se levantou contra outra nação, você está a ouvir pela primeira vez nesta história uma narrativa de guerra em todo o mundo. Todo o mundo está se a preparar para a guerra. Ninguém sabe. Esta manhã mesmo a notícia principal é guerra. Esta noite a notícia principal vai ser guerra. Durante o dia a notícia vai ser guerra. Então qualquer um, quando uma notícia destas vem pegar o mundo inteiro a partir de agora está em ameaça de uma crise financeira. Misericórdia. A fome que está a ser anunciada, até Moçambique já avisou que esta crise que está a acontecer na Ucrânia vai trazer uma subida do preço de combustíveis, vai trazer uma subida no preço do pão, vai trazer problemas graves, porque nós sabemos que quando o preço do combustível sobe, o preço do chapacém sobe, o preço de energia sobe, o preço de carga e de transporte interprovinciais sobe, o preço dos transportes aéreos sobe. E quando o pão sobe, o salário do pobre sofre. E quando o pão sobe, as clivagens e as febres sociais sobem. O mundo está a caminhar para uma desordem, irmã Iracema. Nós vemos uma borbulha. Estamos a ver uma borbulha. Aquilo que está acontecendo na Ucrânia é simplesmente uma borbulha. Um abscesso. Que vai trazer uma putrefação dos sistemas no mundo. E você já pode começar a sentir esta putrefação dos sistemas no mundo. O que é que Deus está a fazer? Ele diz que é lícito, é necessário que essas coisas aconteçam. Por que é que tem que acontecer? É para dar sinal ao cristão que não é distraído, ao cristão que não adora Cristo através do estômago. Não, está a dizer, é necessário que estas coisas aconteçam para vos despertar. Uma nação levantar-se contra outra, é necessário ouvirem rumores de guerra. Hoje dormimos, nós não sabemos se de manhã ou durante a noite vamos começar a derreter por causa de alguém que soltou uma bomba nuclear que nós não sabemos. Nós não sabemos. Senhor. Nós podemos estar a dormir e repentinamente um louco por ali soltou uma bomba atômica e estamos a derreter todo. A temperatura mundial subiu para 180 graus. Misericórdia. Nós não temos ideia do que é que vai acontecer. Então, quando a igreja ouve estas coisas, este era o tempo de parar com aquele evangelho de semeia lá, colhe lá, sei lá o quê. É o tempo de voltar para este evangelho. Porque os discípulos fizeram esta pergunta, mas eles deixaram-nos um evangelho. Estás a ver, irmã Iracema? Quer dizer, quando o mundo começar a testemunhar estes rumores de guerra, então tinha que mudar a pregação na igreja. Quando o mundo começar a compreender que as nações estão a lutar, os falsos profetas estão na igreja, a mentira, o engano, a fome está a vir, porque quando o preço do pão sobe, nem todos poderão comprar pão.
É muito triste, na verdade, para a nação de Moçambique, que até pão, quer dizer, até trigo, nós temos que depender de alguém produzir trigo e nos vender. Quer dizer, com tanta terra, com tantos rios, água que só vem trazer desgraça, morte e desgraça na nação de Moçambique. Isso é um tipo de maldição É verdade, que cheia. devia suscitar arrependimento, que devia suscitar uma dor tremenda, uma dor no coração de um povo que fosse capaz de suscitar misericórdia da parte de Deus. Então, sim, amada irmã Iracema. Obrigada, Bispo Antônio Mutibuculo. Acaba de falar agora sobre a questão do arrependimento que o povo deve ter. De fato, a nação moçambicana, isto está claro que nós estamos sob uma maldição impensável. Temos a questão das dívidas ocultas, temos a questão da... Isto é claro, não é política, é o que estamos a ver. Temos a questão das catástrofes que vêm das diferentes formas. E isto é o que está a acontecer aqui. Então, e no contexto geral, o mundo já está a mostrar o que está a mostrar. Qual seria a postura, então, que nós, como crentes, temos que ter diante de uma situação destas? Exatamente o que é que cada casa deve fazer, o que é que se chama a que os líderes espirituais em Cristo Jesus devem fazer e como é que isso deve afetar até a liderança que tem autoridade sobre a nação. Como é que nós devemos fazer? Amada irmã Iracema, é muita pena porque nós, mesmo pregando aqui nesta televisão, muitos ouvem a nossa mensagem e até concordam com a nossa mensagem, mas não se convertem. Agora estamos a falar, tem muitos que estão sentados em casa, estão a assistir a este programa, não se convertem. Estão a assistir a este programa, continuam no pecado. Estão a assistir este programa e a seguir vão assistir notícia, onde ver que, bom, aquilo que o bispo esteve a falar no programa está a acontecer de fato. Que de fato há uma confirmação de que o Messias está a vir. Mas o mais triste, amada irmã Iracema, está na igreja, porque esta Bíblia foi dada a nós para darmos direção ao povo, nós como pastores. Quer dizer, quando nós começarmos a ver que uma nação está a virar contra a outra, estamos a ouvir falar de guerra, já há rumores de guerra, estamos a ouvir falar de fomes e estamos a sentir fome, porque em Moçambique, pelo menos, nós já estamos com fome. Isso é uma grande verdade, não é uma mentira. A questão, se você falar com os que fazem estatística, não sei se é estatística ou então demografia, quando tu falas de desnutrição crônica em Moçambique, não podes. Isso é uma linguagem normal. Até eu que não sou agrônomo, você é agrônomo, mas se calhar sabe mais do que eu acerca deste assunto. Então, quando nós ouvimos falar de fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras, estamos a ver que o mundo agora está armando-se para ir para a guerra. Olha que esta guerra da Ucrânia, e já agora eu posso convidar a todos, vá ao YouTube e procura a profecia do dia 11 de janeiro do ano 2021. Eu repito, 11 de janeiro do ano 2021. Esta profecia foi trazida pelos poderosos profetas do Senhor, o profeta David Ower. Ele veio falar acerca desta guerra e anunciou dizendo: há uma guerra que está a vir, uma movimentação que nunca antes foi vista. E é uma disputa por território. Está lá no YouTube. Desde 11, há mais de um ano. E esta profecia agora está-se a cumprir. Então tu podes compreender que quando as profecias acontecem e em um ano se cumprem desta maneira, esta profecia está lá, 11 de janeiro do ano 2021, a profecia dos poderosíssimos profetas do Senhor. Este juízo de Deus na Ucrânia é o cumprimento disto. Mas isto vem trazer uma mensagem que nós temos que levar para a igreja, respondendo à sua pergunta. Qual é a nossa posição, irmã Iracema? Qual é a nossa posição? Nossa posição é muito simples, está na Bíblia. Os discípulos vêm perguntar quais serão os sinais da sua vinda. Então significa que quando Jesus vem estabelecer o seu reino. Mas se você for para Mateus capítulo 3, aí na sua Bíblia, lê o que ele diz no versículo 2. Então, esta guerra até nos traz uma mensagem para pregar na igreja. Ninguém deve andar vazio, só ir lá fazer falsas profecias. Você vai casar, você vai comprar carro, você vai ter namorado no pecado sexual, essa imundícia. Não, é uma mensagem. O que ele diz aí? Mateus capítulo 3? Mateus 3 ou 24? 3. Mateus 3, versículo 2, o que ele diz? Porque esta é a mensagem que devia estar a ser pregada na igreja, a amada irmã Iracema. Mateus 3, versículo 2, o que ele diz?
e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, esta é a mensagem, irmã Iracema, que quando nós vemos a fome a entrar, vemos as guerras a destruir o mundo inteiro, estamos a dizer: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem que devia ter voltado para o altar, quando nós vemos esses sinais, porque ele elencou estes sinais para que nós tivéssemos mensagem para dizer ao povo. É por isso que os discípulos perguntam: qual vai ser o sinal? Porque não querem ser apanhados de surpresa. Então, o arrebatamento da igreja, porque veja o que Deus vai fazer. Antes de entrar a grande tribulação, Deus há de vir retirar a igreja pelo arrebatamento. Então, nós, a igreja, quando o clímax da guerra, quando soltarem as ogivas nucleares que vão fazer derreter nações, que não sei quantos terços da terra vai ser destruída, a guerra de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38, em que a carne dos mortos não será mais enterrada, a carne dos mortos vai ser comida dos pássaros que vão sobreviver, porque esta guerra aqui vai consumir até os pássaros, vai consumir os bois, as gazelas, vai consumir os animais selvagens do mato e da cidade. Esta guerra que vai acontecer dentro da grande tribulação, este anúncio que nós estamos a ver, esta movimentação de guerra, vem anunciar, dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem que a guerra na Rússia e na Ucrânia está a pregar, a mensagem que a fome que temos em Moçambique está a pregar, a mensagem que o terrorismo no norte de Moçambique, a mensagem do terrorismo da cidade, onde você não pode pegar telemóvel e andar na rua, a mensagem da prostituição que agora volumou, subiu mais, a mensagem do engano, dos falsos profetas que vieram flagelar a nação de Moçambique, está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É preciso que esta mensagem volte para o altar. É preciso que a mensagem da prosperidade, a mensagem dos demônios, do suca-suca, leva isto, fulalan, essas coisas, deve sair do altar e voltar à mensagem da cruz. A mensagem, essa mensagem, Cristo Jesus, ele próprio pregou o arrependimento. Então, quando nós vemos os sinais de que ele está a vir, qual é a mensagem que nós temos que pregar? É o arrependimento. O arrependimento. É a mensagem que Jesus pregou. Porque se nós não pregarmos, a Madre Iracema, não perca o seu raciocínio, queres me perguntar. Se nós não pregarmos, como igreja, corremos um risco muito grande de entrar para Daniel capítulo 12. Mas volto assim, sim, minha Madre Iracema, e logo a seguir eu ir para Daniel capítulo 12 e mostrar o que é que se passa se nós falharmos em entrar no reino dos céus, se nós não entrarmos pelo arrebatamento, se não compreendermos a mensagem da guerra na Ucrânia, vamos entender que estaremos dentro de uma dispensação terrível que está em Daniel capítulo 12. Sim, irmã Iracema. Isto é preocupante. Agora, existem aqueles que sempre são incrédulos, que sempre criam condições para que a gente pense nas coisas de Deus, de ânimo leve. Poderiam dizer que, olha, também já houve a Primeira Guerra Mundial, também já houve a Segunda Guerra Mundial, até foram queimados os judeus. Isto também é uma coisa que está a acontecer, vai passar. Como é que nós vamos abordar essas pessoas, bispo, para mostrar que urge o arrependimento? Amada irmã Iracema, estas pessoas precisam da Bíblia. Precisam de um pastor que vai chegar na igreja e não contar histórias e ler Bíblia para eles e lhes explicar. Porque uma das coisas que aconteceu é porque nós retiramos a Bíblia. Mas por que é que nós não pregamos mais a Bíblia na igreja? É porque quando nós pegamos a Bíblia repreende o que nós fazemos. Então nós pusemos a Bíblia de lado. As pessoas não são teimosas, tem falta de professor. O contexto todo, veja, neste momento, Deus disse que haveria de espalhar Israel. E Israel foi espalhado quase aos anos 70 depois de Cristo. Israel foi espalhado até que foi reunido novamente nos anos 1940 e tal. Esta dispensação em que nós estamos é a dispensação da igreja, povo amado. Esta não é a dispensação de Israel. Deus não está a tratar nenhum assunto com Israel agora. Porque Deus vai tratar assunto com Israel dentro da tribulação e da grande tribulação. Por quê? Porque Israel não reconheceu o tempo da sua visitação.
Então Deus, Jesus Cristo, foi rejeitado pelos seus e foi acolhido pelos gentios. Então, neste momento, esta graça está a aproveitar os gentios. Quem vai entrar pelo arrebatamento vai ser o gentio, eu e tu, que éramos uma roseira brava. Está a perceber? Por que a Bíblia nos chama uma roseira brava? Nós éramos isso. Nós estamos a vir aqui. Nós somos o ramo, quer dizer, nós fomos enxertados a Israel. Então há que separar esses dois contextos. Israel vai ser salvo como nação dentro da grande tribulação. Nós temos a salvação igual, a salvação de Enoque, que andou com Deus e nunca mais foi visto, foi arrebatado. Nós estamos a viver para sairmos pelo arrebatamento. Mas se nós deslizarmos para a grande tribulação, nós não podemos ser salvos na grande tribulação. Deus vai trazer um espírito de erro para nós que somos os rebeldes, crermos na besta, no falso profeta e no anticristo, crermos nas teorias deles. Mas Israel será salvo na grande tribulação, como foi salvo Noé, numa tribulação dentro de uma canoa. É assim como Israel. Israel é representado por Noé, enquanto que nós, a igreja, somos representados por Enoque. Então, é preciso que a igreja volte a pregar e explicar isto às pessoas. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceram guerras mesmo aqui em Moçambique, 16 anos de guerra. Na verdade, estamos em guerra desde 1964 aqui neste país. Nunca tivemos paz. Então, você pode ver que isto é só um povo que precisa de um pastor que vai ensinar as pessoas a fazer o enquadramento bíblico dos tempos. O tempo, a linha do tempo profético. O que é que vai acontecer? Se nós não entendermos a mensagem da guerra na Rússia e na Ucrânia, nós não entendermos a mensagem da fome, não entendermos a mensagem dos terremotos, não entendermos a mensagem do terrorismo generalizado, umas agressões, nós não sabemos, você pode ver claramente, não conhecemos esse inimigo, você pode ver que é uma guerra espiritual, não sabemos de quem. Então, são agentes espirituais do mal que foram dispensados do inferno para vir fazer uma agenda que tem a ver com o fim dos tempos. Mas se você olhar aqui em Daniel capítulo, vai comigo para Daniel capítulo 12. Se nós não entendermos esta mensagem, o risco que nós corremos é este: cairmos para um tempo do fim. Estás a ver? A mensagem é a mensagem, os sinais do tempo do fim. Como é que vai ser o tempo do fim? Está aqui em Daniel capítulo 12. Ele diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ele está a anunciar um tempo de uma grande tribulação. Esta visão de Daniel, é por isso que se diz que o Daniel é um profeta, é o profeta do fim dos tempos. Ele está a anunciar que quando o arrebatamento acontecer, se nós falharmos em entendermos os sinais da guerra, da fome, da miséria, da perversão, da mentira, do engano dos falsos profetas que estão cheios ali, se falharmos isso, nós vamos cair para uma dispensação em que há de haver uma angústia que nunca foi sentida antes. Ele está a dizer, você pega Adolf Hitler, pega Napoleão Bonaparte, pega Mussolini, pega todos os tiranos que você conheceu, pega a guerra dos 16 anos, pega o terrorismo onde pessoas são cortadas cabeça ali para ali, corpo para colar, guerras em que criança era pilada no pilão. Você traz essas coisas todas. Nunca houve um tempo de angústia igual. Está a dizer o tempo do fim, que estas guerras estão anunciando, que nós, por causa de amar o pecado, queremos nos deixar entrar naquele tempo do fim. Está a dizer que vai ser um tempo pior. Se você já sentiu dor na vida, não há dor que você vai sentir que pode ser igualada à dor que vai ser sentida na grande tribulação. Daniel aqui está a dizer que há de vir um tempo de angústia tal, que nunca houve na face da terra. Está a dizer, você pode juntar todas as guerras, todas as doenças, todas as pestes, tudo que já aconteceu aqui. Nunca houve dor na terra como a dor que está para vir. É por isso que eu estou a dizer que qualquer dia estaremos a dormir, você vai pensar que está a sentir calor, você estará a derreter. Aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra está para acontecer debaixo de uma geração que adotou o homossexualismo na igreja abertamente, uma geração que adotou o homossexualismo como cultura do Estado, uma geração que adotou o pecado
como a doutrina normal da igreja está a dizer, uau, há uma dispensação em que haverá uma angústia que ninguém jamais teria sentido antes. Minha amada irmã Iracema. Bispo Antônio Timuculo, eu estou realmente muito preocupada. Estou muito preocupada porque, olha, o Jaime está aí a dizer até que o tempo já está a passar. Eu penso que este assunto, Bispo, ainda precisa de continuar. Podemos continuar na próxima semana? Amém. Se Deus quiser, e se o arrebatamento não acontecer até lá, nós podemos continuar. Nós não conhecemos o dia, nem conhecemos a hora. É por isso que quando dizemos arrependa-te, não é para deixar para amanhã, é para agora. Quando repreendemos o pecado, você não pode deixar para amanhã. Deixa as suas ideias já agora. Há uma grande profecia que foi liberada esta semana que passou. Há uma grave doença de transmissão sexual nova que está a vir. Esta doença de transmissão sexual começa com bolhas nos órgãos genitais do homem, que desenvolvem-se para feridas que espelham muito pus e que se desenvolvem como se fossem tumores nos órgãos genitais das mulheres. Este é o juízo de Deus contra o pecado sexual, contra estas coisas da homossexualidade, estes múltiplos parceiros, o sexo mercenário, o sexo por dinheiro. Deus está a vir para castigar isto. Se você ouvir esta profecia, foi dado pelos poderosíssimos profetas do Senhor, os mesmos que anunciaram a guerra da Ucrânia. Esta é a profecia desta semana que acaba e você pode ficar atento. Daqui a pouco você ouvirá na mídia global que surgiu uma nova doença de transmissão sexual sem cura, que vai trazer feridas que parecem tumores e muita podridão nos órgãos genitais dos homens e das mulheres. É o juízo de Deus contra o pecado. Saia da fornicação, deixa o adultério, deixa de dormir com mulher que não é tua, deixa de dormir com marido que não é teu, deixa de fazer sexo com mercenário, por venda, por troca comercial, troca de favores. Deus está a sair do seu trono para vir julgar as nações da terra com uma terrível enfermidade transmissível por via sexual. O Messias está a vir. Prepara-te. Sim, irmã Iracema. Ora, meu irmão, obrigada, Bispo Antônio Timuculo. Eu peço que continuemos com este assunto, a falar sobre os últimos dias, últimos tempos, no próximo encontro que nós fomos a ter. Este assunto é mistério este assunto. Você está aí a escutar. A gente costuma dizer no mundo, quem avisa, amigo, é. De certeza que, ainda que não acontecessem estas coisas, se você parar de fornicar, se você parar a corrupção, se você se arrepender, olha, até vai trazer mais paz para si e para as pessoas que estão ao seu lado. Então nós precisamos estar atentos. Não vamos à igreja para comida e bebida, nós vamos à igreja para buscar o Senhor e tudo o resto Ele vai acrescentar. Vamos começar a ler mais a Bíblia e buscar mais a palavra do Senhor. Olha, vamos agora escutar mais uma música. Vamos, antes disso, vamos anunciar o intervalo. Fica aí, não saia daí, nós voltamos já. Beijo.